Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Hora Bar Podcast. Gravado aqui dentro do espaço da DCE Coquetelaria, um modelo Speakeasy, um bar exclusivo apenas para grupos fechados. Oferecemos coquetéis autorais e clássicos. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Temos uma história longa para contar. Temos muito assunto, muito bate-papo, muito conteúdo. Então, recebo aqui hoje Fran Zanon. Prazer, obrigado, prazer, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, já conversando estou me aí. no bar de casa aqui, Lógico, né? aqui é um cenário diferente, é uma proposta Nem parece diferente. que a gente está em São Paulo. Não parece, e não parece que a gente está num podcast convencional, a gente está literalmente num bar. Bacana, e vai viu, ser gente? aqui um papo legal pra caramba hoje. Bom, nós estamos num bar e você tem muito assunto para contar. Então, vou deixar você contar um pouco da sua história, como começou. Fica à vontade, agora o palco é seu. E eu vou preparar um drink de boas-vindas bem levinho para a gente começar levinho, por esse favor. bate-papo. Que eu malho todos os dias. Eu gosto de beber, mas a gente, a moderação. Já fui hoje, né? Tá bom, beleza. Academia é saúde mental, mas né, vai gente? amanhã, então tem que ser levinho. Bem levinho. A gente tem algumas horas aí de podcast. Então tá bom. Bom, vamos começar pelo começo, né? Lógico. Obviamente. Você falou em independência financeira, né? Então, eu comecei a trabalhar como modelo muito cedo. Na verdade, assim, eu me tornei modelo não porque eu amava ser modelo, mas sim porque eu queria conquistar a minha independência financeira. Eu tinha 19 para 20 anos. E o que eu tinha ali na mão, né? Eu era uma menina, né? Hoje eu tenho uma filha de 16 anos que já está com um biotipo bem parecido com o meu, que ela tem 1,78 m. Eu era uma menina... Já quer modelar também? Já está modelando? Calma, mas é que mudou. A gente vai chegar nessa hora. Mudou, o mercado mudou. Hoje, as modelos não são mais tão glamurosas e tão bem remuneradas como era na minha época, né? A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Com 19 para 20 anos, né? Eu queria viajar, conhecer o mundo, né? Sempre tive esse meu espírito meio aventureiro, comunicadora, curiosa. E eu queria ser independente, né? E aí eu tinha esse biotipo e tal, comecei a receber alguns convites. Meu pai, muito conservador, gaúcho, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, sempre falava que não. Né, que eu tinha que acabar os estudos antes e tal. Isso não vai dar certo. Minha filha, não vai ganhar dinheiro com isso. Olha quantos modelos existem e tal. Por que logo você que vai dar certo, aquela coisa toda. Não que ele não tenha me incentivado, mas eu acho que ele tinha um zelo, um cuidado, né? Como qualquer também pai. Com certeza, né? Com certeza. Acima de tudo, o pai. Tanto que eu acabei começando, né, Cláudio, mais tarde. Eu comecei com 19 para 20, enquanto as meninas, eu lembro da minha época, estavam com 15 anos. Nossa. Mais novas que a minha filha hoje. Entendi. Eu era a mais velha das modelos. Mas como eu me tornei uma modelo comercial, aquilo não fazia tanta diferença. Não sei se as pessoas aí de casa sabem qual é a diferença da modelo comercial para modelo de passarela. Explica para nós. Apesar de eu ser uma mulher alta, né, que eu tenho 1,80 m de altura, eu tinha curvas. Eu não era esquelética, nunca fui. E tinha aquele rosto que agradava a todos. Então, isso é o comercial. É aquilo que cai no gosto de todos, do gosto geral, né? Então, eu era uma modelo que fazia campanha de sapatos, campanha de creme dental, campanha de cabelo, campanha de bebida alcoólica, que naquela época ainda tinha bastante, hoje mudou um pouco, de automóveis. Então, assim, era o que dava... Era muito bem remunerado na época. Tinha mercado, né? Porque era a única forma que as pessoas poderiam ver as marcas, né? Era Sim, na televisão. Era na televisão. Das peças publicitárias. Era na televisão. Né? Então, eu comecei, né, surfar essa onda, convenci o meu pai com 19 para 20. Na verdade, 19 para 20 eu participei do concurso Supermodel da Ford Models. Que quem tem a minha idade hoje, né, uns 44 anos, nessa fase, lembram que nessa época os concursos eram glamurosos, aí tinha o concurso da Elite Models, da Ford Models, então a Ford era uma das principais agências de modelo na época. Era a época glamurosa, era a época da Gisele Bündchen, das Angels, da Victoria's Secret. Ainda tem essas agências?
Existem, eu inclusive faço parte ainda do casting da Ford Models, porque o mercado mudou, tá? Porque naquela época, quando eu pensava assim, nossa, o que eu vou fazer quando eu tiver, né, 20 para 30 anos de idade, tanto que aí eu comecei a migrar minha carreira para o jornalismo, eu falava, nossa, eu vou estar uma velha. Gente, isso mudou muito hoje. Hoje a minha agência me liga semanalmente, me dando trabalho, porque existe um mercado para mulher 40 a mais, existe um mercado para mulher 50 a mais, existe um mercado para senhoras de 60 anos. Então, hoje, o que as pessoas querem? A vida como ela é, cada vez mais realidade. Então, você não precisa mais ter aquele padrão de beleza, né? Aquelas curvas que, nossa, eu sofria quando eu morava em Milão, que você tinha que entrar no manequim 36 e eu nunca conseguia, porque eu sempre tive quadril, aí ficava lá comendo alface, aquela coisa toda. Né? Hoje em dia, não. Ali, precisa... A primeira coisa, quando a minha agência me ligou, né, eu estou morando em São Paulo, tem 3 anos que eu casei e me mudei para São Paulo, e aí retomei o contato com a minha agência. Aí eu falei para eles, gente, vocês querem a velha ainda? Tem certeza? Gente, o que vocês querem, meu? Eu tô com 44 anos de idade. Não, Fran, você tá ótima, você tá super bem, é isso que a gente quer. Mulheres 40 a mais que saibam se expressar, que estejam bem. Assim, eu não sou mais uma menininha que tem de 25 anos, mas assim, acho que a gente está indo bem, né? O importante é que a gente está envelhecendo bem. Acho que mudou muito o pensamento das pessoas. A gente vê a Solange Frazão aí agora arrebentando nas redes sociais, né? Então, arrebentando nas redes sociais. Outra coisa, como mudou, né? Bom, mas retomando, porque eu vou me perdendo, eu vou falando tudo junto, né? Eu participei do concurso, como... não esperava, né? Eu me inscrevi no concurso em Porto Alegre, né? E aí fui passando pelas etapas e fui comunicando ao meu pai. Falei, ganhei uma etapa. Ele não estava dando muita bola. Ganhei outra etapa. E ele estava tipo, Aí daqui a pouco eu cheguei assim, olha, eu tô na final, a gente vai ter que ir para São Paulo. Ele, São Paulo? Eu falei, São Paulo. Nisso eu estava com 19 para 20 anos. E aí acabei, né, ganhando concurso e tal. Não foi esperado, mas eu já tinha acabado o colegial e voltei para Porto Alegre e tal. E aí eu estava com 20 anos em janeiro, acho que foi janeiro de 2000, não, 99, acho que a gente não precisa falar as datas, não precisa. Né? Por aí. Aí eu falei, algum tempo lá atrás. Vou fazer uma experiência em São Paulo, 2 meses, tranquei minha faculdade, já fazia faculdade de jornalismo, porque foi uma coisa assim que eu nunca abri mão e que meu pai nunca me deixou abrir mão, que era, mesmo com um volume muito grande de trabalho, eu demorei bastante para me formar, mas eu sempre estudava junto, né? Me virava nos 30, às vezes eu tinha que trancar por um semestre e tal, mas eu consegui me formar. E aí foi, né, quando eu vim fazer essa experiência de 2 meses, ficou 2 meses que aqui em São Paulo. eram férias da faculdade, eu bombei de trabalho. Né? Assim, em São Paulo era o mercado. Era o mercado, os trabalhos eram muito bem remunerados, a publicidade super em alta, a televisão, revistas, Cláudia, Marie Claire, Nova, fiz muitas revistas. É legal você falar isso, que você falou muito bem remunerados, e era o mesmo, né? Você fazia uma capa de revista. Então, eu consegui conquistar minha independência financeira com essa profissão. Os trabalhos ali. Comprei o meu primeiro carro, com o meu dinheiro, eu lembro como se fosse hoje, foi o maior cheque que eu dei na minha vida até hoje, até porque hoje em dia a gente não usa cheque mais, né? Tudo é transferência, Pix, enfim. R$23.700. Nossa. Quando eu dei aquele cheque assim, eu falei, nossa, R$23.700. Eu tô falando de 20 anos atrás, que eu comprei meu primeiro carro, que foi uma Palio Candy. Eu tava assim, eu falei, nossa, né? Mas sempre eu tive essa consciência, aí eu acho, né, que entra a educação financeira que eu tive dentro de casa, que sempre foi muito boa. Lógico. O meu pai é um cara fora da curva, sempre passou isso para nós. O dinheiro vai, o dinheiro vem, o dinheiro muda de mão, e eu tinha uma noção que aquilo era uma coisa do momento, que eu tinha que surfar aquela onda do momento. Então, eu sempre estava preocupada em guardar um dinheirinho, ou de comprar, né? Depois eu comprei meu apartamento, e sabia que aquilo era momentâneo, né? Assim, momentâneo. Aí você vai falar, mas hoje ainda a agência está te procurando? Tá, porque existe um mercado, 40 a mais, porém é diferente. Não é mais bem remunerado como era
Antigamente, gente, mudou muito, Só né? tinha aquilo naquele momento. Mudou. Hoje as influencers conquistaram o espaço, né? E hoje, se você não tiver algo para agregar, se você não tiver voz, se você não tiver uma identidade, você não consegue surfar esse mercado, entendeu? Então, hoje, o Instagram é o nosso composite de antigamente, né? Então, as pessoas, as marcas, elas procuram olhar a tua rede social, querem ver com quem você anda, quem te segue, o seu lifestyle. Então, mudou muito. Então, que tem um lado bom, eu acho que você deixa de ser apenas um cabide, né? Um rosto bonito. Eu gosto muito disso. Porém, fez com que o trabalho de modelo, a profissão de modelo, passasse a ser menos remunerada se você não tiver uma identidade, uma voz própria. Essa ideia do jornalismo, ele acabou casando com a sua história de modelo? Acabou, porque assim, eu sou uma pessoa, né, bastante comunicadora, né? Comunicadora, curiosa, investigadora. Às vezes eu brinco lá em casa com meu marido, eu falo assim, olha só, hein? Eu sou jornalista e sou investigadora. Cuidado, hein? Ó, o Cris está aqui atrás das câmeras. Eu vou atrás de todas as fontes. Então, eu sempre tive esse perfil, né? Mas, olha só que curioso, eu cheguei a fazer 4 semestres de Direito, porque Direito era uma faculdade também aí, que me atraía bastante. Porque também gosto de falar, né, publicamente. Acho que eu daria uma boa advogada de família, né? Só que o direito, naquela época, para conciliar com a carreira de modelo, era um pouco mais difícil, porque eu tinha que... Era mais denso, né? O curso de direito é mais denso, aí eu tinha que andar com aqueles códigos e tinha que estudar mais. E a comunicação, o jornalismo era uma coisa que também, fluía por si só. Então, eu cheguei a fazer 4 semestres de direito. Aí, quando eu fui para São Paulo, eu falei, não, eu vou para o jornalismo. Porque eu vou trabalhar com publicidade, né? Então, eu fui uma modelo que me destaquei muito na época porque eu conseguia dar textos, né? Muitas modelos não conseguiam dar texto. Então, quando tinha, tem casting de vídeo, de texto, e a Fran, aí eu mandava bem o texto, eu acabava pegando. Então, casou muito com a profissão de jornalismo. E a faculdade de jornalismo, né? Assim, não querendo desmerecer, mas quem estudou jornalismo sabe que se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que gosta de falar, se você é uma pessoa que escreve, a faculdade vai. Você não precisa estudar tanto. E, na verdade, aonde que você vai aprender? É na prática. Na prática, no né? dia a dia. Tanto que quando eu entrei na Rede Record, eu falei, gente, Jesus do céu, não me explicaram nada disso na faculdade. Me jogaram aqui, o que eu faço? Como é que eu faço? Porque foi na prática mesmo, né? E foi na primeira emissora no olho do furacão ali, que eu fui contratada, que eu fiquei 3 anos, assim, que eu tive, quase 4 anos, que eu tive a minha maior experiência dentro do jornalismo, que foi na TV Record. Nessa época, eu era repórter de rua, e eu vou falar, repórter de rua é uma coisa incrível, porque, assim, é um aprendizado, você aprende muito na rua. A rua te dá jogo de cintura, a rua te dá liberdade. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Depois, quando você vai para o estúdio, é muito mais fácil, né? Então, eu trabalhei muitos anos como repórter de rua. Eu era repórter do programa Hoje em Dia, que eu acho que existe até hoje, que era um programa que a Ana Hickman apresentava em São Paulo. Eu morava no Rio de Janeiro, eu entrava pelo Rio. Eu fazia mais a parte de comportamento, cultura, que era onde eu me encaixava melhor, onde eu me sentia mais confortável. Porém, tive uma experiência no Hard News, né? Hard News é quando é aquele jornalismo mais denso, né? E tive várias situações super engraçadas nessa época, porque não era muito meu perfil, né? Mas eu cheguei, em um determinado momento, o jornalismo é uma profissão, como todas, mas eu acho que o jornalismo, naquela época, né, a televisão tinha todo aquele glamour, era muito competitivo, né? E eu era uma mulher alta que chamava atenção e sofria alguns preconceitos. Tipo, a modelo virou jornalista, tinha meio que uma dobradinha. O que ela sabe, né? E existe lá dentro existe dentro do mercado, né, a diferença entre os jornalistas que estão no vídeo e os jornalistas que estão na redação. Então, existia uma rixa, né?
porque algumas pessoas falavam, fulana tá lá porque é bonita, por isso que é aquilo. Enfim, quando o meu programa acabou no Hoje em Dia, eu caí no Hard News, né? Caí nas ruas. E aí eu lembro desse dia que eu fui para Record, eu fazia Record News e gerava, né, o meu VT para São Paulo. E aí eles me mandaram para uma operação de crack no Jacarezinho. Nossa. Quem mora no Rio sabe que o Jacarezinho é um local ali bem complicado, com, né, vários usuários viciados em crack. E foi uma experiência incrível, porque eu cheguei lá, né, a polícia entrava junto, né, na operação, e vários repórteres das emissoras... Você foi para cobrir uma operação específica? Com colete à prova de bala, que você entrava, escrito TV Record, né, TV Globo e tal. Você ia para a operação, era uma operação que você recolhia, né, os viciados da rua, é uma operação da prefeitura e tal. E eu estava extremamente nervosa, né, porque eu parecia meio que um peixe fora d'água. E aí teve um determinado momento que eu tive que fazer minha passagem, né? A passagem é quando o repórter pega o microfone e tá ali bonitinho na frente da câmera e fala, né? Aquela parte bonita que entra na matéria e depois você entra com as imagens. E eu gravei minha passagem, porém eu estava bem nervosa, porque eu tinha que estar bonita, né? Eu tinha que falar direito, tinha que estar bem articulada. Atípico, né? Mas eu estava com medo de sei lá, de tomar uma bala. Por que me botaram aquele colete à prova de bala, né? E aí, quando eu cheguei na TV, né, a gente gerou para São Paulo, aí meu editor falou, Fran, nossa, você estava muito nervosa na passagem, você falava e olhava um pouquinho para o lado, falava um pouquinho para o lado. Não, mas fica tranquilo que a gente vai dar um jeito, a gente vai editar aqui, vai cobrir as imagens, vai ficar bacana. Então, assim, apesar de ser um ambiente, né, bastante competitivo, a televisão, eu também fiz bons amigos. Né? Então sempre tinha aquele editor lá de São Paulo que falava, calma que eu vou tirar teu rostinho de susto daqui, entendeu? A minha equipe, meu cinegrafista, sempre tinha gente muito bacana trabalhando comigo. Que legal, que legal. Não, uma experiência incrível, né? Voltando mais um pouquinho aqui das suas viagens. Morou na Alemanha, morou na Itália, África do Sul. Conta aí, passou alguns perreios? Passei. Foi sozinha? Foi com a turma da agência? Foi com a cara e com a coragem? Ou não. Você sempre tinha a agência mãe, né? No caso, a minha era a Ford Models, que fazia o contato com as agências, né? Você é o perfil ali por todo mundo. Aí sempre vinha, por exemplo, vinha um agente, um booker lá de Milão, aí selecionava algumas modelos da agência, a gente fazia um contrato e a gente ia passar um período lá, normalmente, inicialmente eram 3 meses, né, para você conhecer o mercado, ver como você se sairia e tal. Então, nisso eu acabei, né, conhecendo diversos países, né, África do Sul, Tel Aviv, Milão, Itália, México, né, Estados Unidos. Eu lembro que quando eu desci do avião e quando eu entrei na rua, assim, né, em Milão, eu tinha 20 anos de idade e eu nunca tinha ido para a Europa, né? Já tinha ido para os Estados Unidos com 15 anos, enfim, aquela coisa Disney, né? Bem novinha. Mas quando eu entrei lá, né, sozinha, com 20 anos de idade, hoje eu penso, né? São 4 anos a mais do que a minha filha tem, né? Nossa. E outros tempos, né? Eu olhei e eu falei assim, nossa, olha onde eu tô. Eu conquistei o mundo. E era uma coisa assim que você tinha que... Eu lembro que as ligações para o Brasil eram caríssimas. Aí a gente ligava para a família, aí eu ia lá, comprava um cartão, falava rapidinho, oi pai, não, tá tudo bem aqui? Não, o cartão derretia quando você colocava lá. Não, eu não sei como é que os nossos pais aguentavam isso, porque hoje eu tenho Live 360, eu tenho câmera dentro de casa. Eu vivo tentando controlar minha filha. Não, e ela a gente fala pensa, assim, como que eu vivi não, e ela fala, você é muito controladora, mamãe. Eu falo, mas é que os tempos são outros. Na nossa época, eu acho que não era tão perigoso. E deu tudo certo. Mesmo. E deu tudo certo, deu né? Tudo certo. Deu tudo certo. Alguma história, algum desafio que você teve que passar lá? A língua você já dominava? Eu acho que o lugar que foi mais desafiador para mim foi Tel Aviv, né? Porque na época foi muito engraçado, porque assim, eu estava em Milão, né? Em agosto a Europa fecha, né? É época de férias, todo mundo vai para a praia, é calor. Então as modelos que estão lá, né? Que estavam lá naquela época, tinham que ou voltar para o Brasil ou ir para algum outro lugar onde tivesse trabalho.
E aí foi quando surgiu, né? Eu tava, volto para o Brasil, não volto, mas também naquela época as passagens eram caras, aí você voltar para o Brasil para voltar para a Europa e tal. Foi quando o dono da minha agência chegou e falou: olha, Franciele, eu mandei esse material para uma agência em Tel Aviv, em Israel, né? E eles ficaram bastante interessados, porque seu perfil, Israel é um mercado super comercial, porque, por exemplo, em Milão eu não me dava tão bem, porque Milão era um mercado onde você tinha que ser muito magra, era aquelas modelos mais, tipo, magrelas, brancas, e eu nunca fui assim. Então, Milão era um lugar difícil para mim. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, essa agência está querendo que você vá, você passa o mês de agosto lá, né, vai fazer essa academia, volta bem magra para os shows. Eu falava, ai, Jesus, bem magra para os shows, impossível, eu nunca vou perder esse quadril. Vai para lá e aí, né, aproveita o mercado comercial, faz uma grana e volta para cá. Bom, e aí tá, mas como que vai ser? Não, tá tudo certo, eles vão adiantar o dinheiro, né, porque a gente chamava na época de advance, né, de adiantamento. Então, eles te adiantavam a tua hospedagem, te davam ainda um dinheiro por semana, a sua passagem e tal. Eles faziam um pré-investimento em você. Bom, só que ninguém tá querendo ir, Fran, porque tá estourando bomba pra tudo que é Bomba, guerra... Ai, foi uma época super complicada em Israel, né? Que decisão difícil. Super. Aí eu falei, nossa, e agora? Como é que será que vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei, pai, não, enfim, diz que o mercado tá muito bom lá, porque as modelos não estão querendo ir, né? Porque é considerado uma zona de risco agora. As pessoas não estão querendo ir. Minha filha... Nossa, e essa notícia para dar pro teu pai? Não, mas olha meu pai. Minha filha, onde você mora? Eu falei, no Brasil. Ele, minha filha, você vai ganhar dinheiro? Eu falei, eles estão dizendo que eu vou, então vai. Vai. Eu falei, esse é meu pai! Você vai ganhar dinheiro? Então vai. Que incentivador. Aí então vai. Você mora no Brasil, entendeu? E tem, né? E tinha mesmo, né? Que nem aquela coisa, a pessoa que está em casa assistindo, acontece um assassinato, né? Que nem teve uma época lá de um turista no Rio de Janeiro, é noticiado no mundo todo, falando, nossa, o Rio de Janeiro é super perigoso. Não, gente, Rio de Janeiro é perigoso. São Paulo é perigoso. Viver até hoje, é perigoso. Né? Viver, exatamente. Viver é perigoso. Viver é perigoso. Então, assim, então eu desmistifiquei Tel Aviv, né? Eu cheguei lá, eu estava com muito medo, né? Porque tinha um ambiente um pouquinho pesado na época, que assim, por exemplo, na porta dos cafés sempre tinha gente armada, revistando, né? Tinha um mercadão lá que eu achava incrível, que vendia de tudo. Eu lembro que eu era louca para ir no mercadão, mas eu tinha medo. Mas mesmo assim eu fui no mercadão. Eu olhava tudo rapidinho e voltava correndo. Você tinha que andar com mas, bastante atenção, mas ao mesmo tempo foi uma esperta. surpresa para mim. Porque eu cheguei lá, era uma cidade alegre, cheia de vida, com praia, onde a gente sempre estava na beira da praia. Eles tocavam músicas brasileiras. Os israelenses amam os brasileiros, então eu fui super bem recebida. A cada esquina tinha uma barraquinha de suco. Eu lembro que eu ia para academia. Às vezes a gente sofre um pouco com antecedência, mas chega lá é outra história. Eu lembro que eu malhava no Hotel Hilton na época, que ficava na beira da praia. Eu saía da minha casa a pé, ia correndo, porque eu tinha que emagrecer, né? Porque eu tinha que voltar para os shows. Você estava focada lá. Com quadril 92, gente, que eu nunca tive quadril 92. Preciso diminuir esse quadril. Então eu corria, né? Ia para o Hilton, malhava com aquela vista incrível e foi uma super experiência, assim, um lugar que eu gostaria de voltar, porque foi surpreendente para mim. Que legal, deu uma passagem aí. Vamos provar o nosso drinkzinho? Vamos. Isso é um chá? Esse é o nosso chazinho da tarde. Ah, que delícia, chazinho sem álcool? Eu chamo levemente alcoólico, mas você praticamente nem vai sentir. Eu chamo ele de chá da vovó. Mas esse chá da vovó aqui vai nos colocar para dormir. É uma delícia, mas vai nos colocar para dormir. Bem gostoso. Cheiroso, né? Bem aromático, né? Dá uma esquentadinha. Pois você me conta o que tem nesse chá da vovó. Conto, faço. E vou passar também a descrição aqui dos nossos coquetéis servidos no nosso podcast para a galera poder replicar em casa. Bem gostoso. Fran, me conta, passando toda essa fase, você realmente, em qual momento você começou a deixar um pouco a área da moda de lado e ir mais de cabeça no jornalismo? Então... Ou não, você sempre ficou nessa... Não, teve um momento que eu deixei a área da moda e modelar de lado e passei para o jornalismo. Foi quando a minha filha nasceu em 2007, né? E foi quando
eu tive um quadro no Fantástico que se chamava O Mundo de Valentina. Você teve uma filha antes dos 30 anos, isso? Tive. Antes dos 30 anos, porque eu era louca, gente. Eu achava que com 30 anos eu estaria uma velha e que eu tinha que casar e ter filhos antes dos 30 anos. Não era só você, a gente que pensava mundo é esse? isso. As mulheres estão tendo filhos hoje com 45, com 50 e poucos. Olha a Cláudia Raia. Mas eu achava que eu ia estar velha. Claro, com todos os cuidados. Com todos os cuidados, né? Agora não vamos entrar nesse assunto da maternidade, que é mais complexo. Mas eu queria ter filho antes dos 30. E enfim, maravilhoso, porque hoje a minha filha, assim, porque lá atrás a gente achava que com 30 anos a gente já tá bem, não, quase obsoleto, se eu soubesse, se alguém tivesse me dito, algumas coisas eu teria feito diferente, mas tudo bem, você não existe, né? Pois é. A vida, nós somos o produto do que nós vivemos no passado, no nosso passado. Então, eu fui mãe muito jovem, né? Com 27 anos eu tinha. E foi aí que eu fiz essa transição de carreira, né? Aí eu acabei a minha faculdade de jornalismo amamentando. Eu lembro, assim, que eu tive a Valen em 2007 e ainda faltava o meu trabalho de conclusão e tinha umas 3 disciplinas, 4 acho que eram. E aí a coordenadora chegou e falou para o pai da Valentina, ela não vai conseguir, ela acabou de ter um neném. E aí o pai da Valentina falou assim, não, ela vai conseguir, eu tenho certeza que ela vai conseguir. E eu ia para a faculdade, levava a babá junto, eu era um ET na faculdade. Primeiro eu era um ET porque eu era grávida na faculdade, né? E eu já era a velha da faculdade, porque eu tinha 25 anos na faculdade, só tinha molecada. E eu levava a babá junto, aí tive uma orientadora que foi, né, incrível comigo, que era a Ivana, que até hoje, né, penso nela. A babá ficava na sala de aula? Não, porque eu entrava com a minha orientadora. Não, a babá... Isso quando eu fui fazer meu trabalho, meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. Então eu tinha a monitoria e tal, então eu entrava com a babá ficava comigo, eu dava um pouquinho de mamar, largava para a babá e conversava com a orientadora, escrevia um pouquinho e tal. Ou eu levava a babá e colocava a babá esperando lá embaixo, porque eu tinha que dar de mamar. Né? E eu consegui, e foi bem emocionante, assim, né? No dia da minha banca, quando eu apresentei, os professores todos falando, né, do quanto foi desafiador para mim, do quanto eu me esforcei, que eu estava com uma filha pequena. E não desistiu, né? Muitos acabam desistindo aí e não volta mais para terminar a faculdade. Não, eu não desisti. Eu tive bastante apoio em casa. Eu acho que foi bem importante o apoio que eu recebi. E na época o pai da Valen também trabalhava, era jornalista, comunicador, me ajudou bastante. Ele também trabalhava no Domingão do Faustão, e aí acabou que o meu trabalho de conclusão de curso eu fiz sobre o Domingão do Faustão, e aí deu tudo certo. Nossa, que legal. Foi bem legal. E foi aí que começou o Mundo de Valentina também. Na verdade, o Mundo de Valentina começou um pouco antes, eu estava grávida, né? A Valentina nasceu no Fantástico. Nossa. Né? O parto foi ao ar no Fantástico. Conta essa história aí pra gente. Então, o pai da Valentina, jornalista também, né? A gente tinha um projeto nós tínhamos a gente queria apresentar um projeto para o Fantástico, ele trabalhava na Globo, ele era roteirista do Faustão, e era um projeto de um casal viajando pelo Brasil, pelo mundo, sem desgastar o planeta. Né? Então, o Gabriel tinha lá os amigos dele, roteiristas, diretores, a gente vivia nesse meio. E nesse meio do caminho, enquanto a gente estava desenvolvendo esse projeto, eu engravidei. E aí foi quando, né, com o João Carrascosa, que era também, ele era roteirista do Fantástico, foi quando numa conversa, né, assim, uma conversa de bar, a gente conversando no Baixo Gávea, e aí ele falou, nossa, agora a Fran tá grávida? Não, vamos colocar como o mundo vai ser quando a Valentina tiver 36 anos, a idade do pai. Vocês vão viajar, né, vão sem desgastar o planeta e fazer uma previsão de como vai ser o mundo, né, quando a Valentina tiver 36 anos de idade, como é que vai estar a questão da água, a questão do clima, a questão do lixo. Então a gente teve essa sacada para aproveitar a minha gravidez. Então era um quadro sobre sustentabilidade, não era um quadro, as pessoas me perguntam até hoje, mas era um quadro voltado para a sua gravidez? Não, a gente aproveitou a minha gravidez e aí veio o mundo. Veio o mundo não, veio o nome, O Mundo de Valentina. Olha, né? Que legal. E isso há 15 anos atrás, 16 anos atrás, foi incrível. A Glória Maria anunciou, eu lembro que eu estava, né, até a Glória Maria faleceu recentemente,
E eu lembro como se fosse ontem, assim, eu estava na Casa de Saúde São José, deitada, né, no quarto, e ninguém nos avisou, a gente não sabia disso. E todo domingo entrava o quadro Mundo de Valentina. Eu estava deitada na cama, ainda estava no hospital, foi quando a Glória Maria falou: "Seja bem-vinda, Valentina. Nossa, Esse é o até mundo arrepia que aqui. seus Pô, pais que prepararam para legal, que você". legal, Foi que uma coisa legal, que muito legal. emocionante. Que Foi legal, assim que legal. incrível, né? E hoje, até hoje, quando eu vejo os vídeos, né? Quem tiver curiosidade e quiser ver os vídeos, estão todos no YouTube. É só você Legal. colocar Mundo de Valentina Depois você me passa os Fantástico. links, a gente coloca aqui embaixo, que é É, incrível, né? Mundo de Valentina Fantástico, e aí mostra lá, eu gravo, eu era uma menina, gente, menina, cara de menina, parecia minha filha hoje, né? E foi muito legal, foi muito bacana, e foi aí que começou a minha carreira e a minha história com o jornalismo, começou com o Mundo de Valentina. Aí eu fui trabalhar com moda, né? Aí eu me separei do pai da Valentina, mas somos amigos até hoje. O Gabriel é jornalista, também mora nos Estados Unidos. O Gabriel foi para a área de esporte, ficou anos lá no Esporte TV, ele dirigiu um programa lá da Maitê, foi Zona de Impacto, e eu fui para moda, né? Fui aproveitar a minha bagagem de modelo, né? Então eu fui fazer coberturas de moda, São Paulo Fashion Week, Rio Fashion Week, Fashion Rio se chamava, Fashion Rio. E fazia coberturas para o GNT, e também foi uma época bem legal. Que legal, que legal. Bem bacana. A Valentina já viu esse vídeo quantas vezes? O Mundo de Valentina, ela, gente, eu tenho uma filha adolescente, né? Hoje, ela gostava muito de ver os vídeos. Vídeo, né? Quando ela tinha uns 10, 12 anos, ela achava o máximo. Quando ela tinha uns 5 anos, a gente chegava no shopping, ainda algumas pessoas perguntavam: gente, é a Valentina do Mundo de Valentina? E ela achava o máximo, eu sou a Valentina do Mundo de Valentina. Hoje você fala assim, ela, ai, mãe, que vergonha. E engraçado que o ano passado a escola da minha filha, a Concept, eles estavam tendo uma aula sobre sustentabilidade e pediram para o pai da Valentina e apresentaram o quadro Mundo de Valentina. Eu falei, filha, para a Valentina, vamos apresentar o quadro Mundo de Valentina na escola. Deus me livre, mamãe. Você não vai fazer eu passar esse mico. Pelo amor de Deus, é um mico. Hoje é mico. Puta, esses adolescentes. A minha mais nova estava achando o máximo, foi na turma da minha mais nova, mas a mais velha falou assim: que mico, mamãe, para com isso, mico. Não quero. Ela curtiu muito, mas hoje ela está adolescente, gente. Adolescente é um problema. Fran, e aí depois desse processo todo, você continuou com o jornalismo? Hoje você continuei com o tem jornalismo. programa, você trabalha com empreendedorismo feminino? Então, continuei com o jornalismo, né? Aí fui para a Record, logo depois das coberturas de moda, eu fui para a Record. E aí eu engravidei da minha segunda filha em 2015. Foi quando eu dei uma pausa, né? E foi aí que começou também a minha história com o empreendedorismo, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta, agitada, quero sempre proativa. Assim, eu amo as minhas filhas, adoro ser mãe, mas não quero só maternidade para minha vida. Eu quero. Ótimo, isso é quero mais. Um exemplo. Entendeu? Acho que vim ao mundo por algum motivo. Acho que tenho algum propósito. Estou encontrando ele. Eu acho que o meu propósito cada vez fica mais claro, que é como comunicadora. Sim. Né? Mas tive a minha história com o empreendedorismo. Foi quando a Vicky nasceu. E aí todo mundo que trabalha com televisão, já trabalhou com televisão, sabe que é difícil você se manter no jornalismo com um bebê pequeno, né? E o mercado, ele meio que te engole. Você sai de licença maternidade, entra outra no teu lugar até você voltar. Então foi a época que eu dei uma pausa, até porque eu também estava esgotada. A televisão mexe muito com você, entendeu? Mexe muito com a vaidade, também, com o né? ego. Eu estava assim, estava difícil, eu estava esgotada. E aí eu dei um tempo, mas não conseguia ficar sem fazer nada. Foi quando, né, eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Eu sempre fui muito curiosa. E aí eu tinha uma amiga minha que tinha uma marca de joias bastante forte em Porto Alegre, no Sul. Ela tinha acabado de se mudar para o Rio de Janeiro e eu conhecia muitas pessoas e ela não. Aí eu comecei, né, antes disso eu sempre fui uma amante de pedras, eu adoro pedras preciosas, pedras não preciosas, né? Então eu sempre pesquisei e tal. Aí tinha um anel que eu queria muito, que era um anel de turmalina Paraíba na época, que estava super em alta. Quem entende de joia e gosta de joia sabe que é uma pedra lindíssima. E eu fui numa joalheria e era uma coisa assim, caríssima, né? Mais caro que um automóvel, uma coisa caríssima. Eu falei, gente, não é possível. Não vou poder dar meu cheque aqui, eu falei, gente, qual é a margem disso? Aí eu comecei, qual é
a margem do joalheiro? Qual é a margem? Ficou aquilo na minha cabeça, eu fui para o Mercado Livre. Aí eu coloquei turmalina Paraíba. Aí veio um monte de turmalina Paraíba custando assim 20% do valor que estavam pedindo nas lojas. Eu falei, gente, tá estranho. Será que é falso? Eu falei, será que é falso? Aí comecei. A gente já desconfia, né? Não, aí fui atrás. Aí encontrei, pedi uma indicação de um gemólogo, levei uma pedra lá e falei, gente, a margem da joia é muito alta. É absurda. Aí é uma das maiores margens que eu já vi na minha vida. Roupa também tem uma margem bem alta que eu sei. Porque eu futrico em tudo, né? Tudo eu quero saber um pouco. Aí foi quando eu liguei para essa minha amiga, né? Essa joalheira lá de São Paulo. Falei, desculpa, joalheira de Porto Alegre. Eu falei, você quer entrar no mercado do Rio de Janeiro? Ela, eu quero. Então vamos fazer o seguinte: você já está com o seu estoque, você tem o know-how. E eu entro na parte das vendas. Eu quero aprender o teu negócio e eu vou te apresentar as pessoas. Olha aí, que legal. Foi quando a gente fez outro desafio, né? Uma sociedade, né? E foi incrível. Assim, eu tenho esse meu lado também do comércio, que eu acho que eu puxei do meu pai. Eu gosto muito de vender. Eu acho que a venda também tem um pouco... A venda tem tudo a ver com comunicação. Então, como eu era comunicadora, eu só estava comunicando uma venda. Né? Eu estava só conectando diferente, mas caiu na minha mão, não tinha como não comprar. Mas você entendeu, você estudou, você foi atrás, então não é só vou vender uma pedra. Não, e eu gostava também de deixar as pessoas felizes, isso então é legal da venda. Eu não queria só vender por vender, então eu vendi uma coisa que eu amava, uma coisa que eu acreditava, que eu acho que isso é muito importante, quando você acredita naquilo que você está fazendo. Você compra a ideia. Então, eu queria vender coisas legais, entendeu? Eu queria que as pessoas saíssem felizes, então foi bem bacana. E aí, né, nesse meio do caminho fiquei trabalhando, né, com as joias, e aí depois, né, por outros motivos eu acabei parando e tal. Foi quando eu vim morar em São Paulo, né, eu casei novamente com meu atual marido e cheguei em São Paulo de novo com o mesmo desafio. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que voltar para a comunicação, porque eu não aguento ficar aqui sem fazer nada, né? Porque eu sou inquieta, eu não nasci para acordar, só levar filho na escola, adoro, levo as minhas filhas na escola, mas e depois? Depois você vai para academia, vai pro shopping, essa não sou eu. Mas aqui em São Paulo, nesse mundão assim... Além do mais, aqui em São Paulo, porque o Rio é uma cidade muito mais fácil para aquela pessoa que não está trabalhando, porque você acorda, você olha o mar, se você quiser deixar passar o tempo, você vai dar uma corrida, você toma uma água de coco. O ritmo do Rio de Janeiro era diferente, e eu morava no Rio. Né? Lembra que eu fui para o Rio por conta do pai da Valentina, e lá fiquei. Aí foi quando eu conheci o Cristiano, e o Cristiano morava em São Paulo, e eu também já estava um pouco cansada do Rio de Janeiro, eu estava sentindo a falta daquele agito, né? Porque eu também sou urbana. Eu falei, não, vamos para São Paulo. Aí cheguei aqui, desafio de novo. Aí com o que eu vou trabalhar? Aí numa conversa, né, meu marido, enfim, tem restaurante, então ele tem um network bacana, conhece várias pessoas, e a gente numa conversa com uma das diretoras da Bandeirantes, eu contando, né, e aí você já trabalhou na televisão? Eu lembro de você, Mundo de Valentino, tô afastada da televisão, então você tem que voltar. Aí contando a história, como eu tô contando para você, contando um pouco da minha conexão, da minha passagem com o empreendedorismo, ela virou para mim e falou, nossa, tem um programa que a gente está procurando apresentadora, né? Que é um programa que a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Você gostaria de fazer o teste para participar? Eu falei, lógico, né? Lógico. Aí foi quando eu entrei para o Não Faça de Conta. Com essa experiência das joias também ali. Veio mas né? foi um outro desafio também, né? Eu me preparava muito antes de ir para o estúdio, né? Até porque eu estava com convidadas que eram cases. Isso mais ou menos qual época? Isso foi o ano passado. Ano passado, recentemente. A gente ficou um ano no ar, agora a gente não está no ar, o programa está passando, né? As televisões todas estão passando por algumas reformulações. Sim, com certeza. Mas nós ficamos um ano no ar e foi uma experiência super bacana. Agora eu estou pronta aqui, aberta para novos desafios. Não sei o que vem aí pela frente. Legal. E nesse um ano, vamos lá, porque a gente vive nesse mercado, a mulher empreender, como que faz? Eu acho que assim, você tem muita história para contar e esse seu depoimento é muito importante para a mulherada que às vezes está meio presa ali, quer empreender, mas a gente sabe de muitos casos de trabalhou anos em empresa, pegou o dinheiro, abriu um restaurante ou abriu uma loja, enfim, não deu certo, assim.
Você teve essa experiência falando com as entrevistadas, o que deu certo, o que deu errado? Muito, é sobre isso o programa. A gente recebeu várias convidadas que contaram, né, as suas histórias de sucesso e de não sucesso, mas eu continuo achando que o empreendedorismo ainda é uma boa opção para aquela mulher que está fora do mercado de trabalho, que está numa licença maternidade, que quer ter um dinheirinho extra, até porque ele te dá mais liberdade, né? Você pode fazer seu próprio horário, você pode começar pequeno, né? Não que seja fácil. Fácil não é, né, gente? Mas nada é fácil. Nada é fácil. Não, que bom que não é, né? Mas você não tem aquela jornada de trabalho, até tem às vezes, no início. Dependendo do que. Mas você pode dividir, você entendeu? Você pode fazer um home office no início, você pode ainda ter o tempo com os filhos, porque quando você entra numa carreira corporativa, você é funcionário padrão. Aí você tem que cumprir um horário lá de X, YZ, você entra, né, 8 horas da manhã, fica até 8 horas da noite, ou até 4 horas da tarde, é diferente. Então, o empreendedorismo te dá uma maior flexibilidade, te dá essa possibilidade de poder ser essa mulher que, na verdade, a gente tem várias jornadas de trabalho, né? A gente tem duplas, triplas, a gente tem marido, a gente tem filho, a gente tem casa. Eu brinco muito lá em casa, né? Quando chega, assim, tá tudo na mesa, né? Todo mundo jantando. Que bonitinho. Aí meu marido fala, ai, nossa, tá ótimo, que lindo esse salmão, né? Eu falei, o salmão caiu do céu aqui da mesa, né? Ninguém pensou em comprar o salmão, ninguém mandou fazer o salmão, entendeu? Isso tudo tá acontecendo porque alguém trabalhou por trás. Alguém trabalhou e chegou. O trabalho de casa, ele não é remunerado, gente, não adianta. Lógico. Não é. Não é valorizado. Remunerado a gente já sabe que não é, desculpa, falei errado. O trabalho do lar não é valorizado. Mas como deveria. Está mudando. E como você enxerga todo essas mudanças aí? A gente falou lá do passado que a moda era um jeito, você entrou no jornalismo, o jornalismo ele também mudou muito, teve até uma época que, não sei, você pode até me corrigir, o jornalismo seria enxergado como uma graduação, enfim, teve até um burburinho, eu tenho alguns amigos jornalistas que ficaram muito tristes nessa época. E aí, hoje, como é que tá essa história? Hoje qualquer um pode ser jornalista, né, gente? Hoje, com a chegada das redes sociais, né, com as mídias digitais... Só saber falar bem. Facebook, não só falar bem, né? Na verdade, você tem um celular na mão, você tem uma câmera. Então, se eu sair daqui, por exemplo, e eu presenciar um assalto, e eu tô ali e falo, olha, gente, eu tô aqui em tal endereço, jogo na minha rede social. Aquilo lá viraliza, vira notícia, você está na televisão. Então, hoje, com a chegada das redes sociais, qualquer um pode ser um jornalista, porque o jornalista nada mais é do que um contador de histórias, né? Falando assim de uma forma simples, né? Lógico. Então, todo mundo conta a história. Todo mundo está na rede social, todo mundo quer contar a sua história. Então, todo mundo tem um pouquinho de jornalista, né? Isso mudou muito. Antes, para você ser jornalista, para você ser uma comunicadora, você necessariamente tinha que estar numa emissora de televisão. Hoje você não precisa mais de uma emissora de televisão. E ter a formação. Você não precisa mais da emissora de televisão, você não precisa mais da graduação, você tem a graduação da vida, né? Você tem uma câmera na mão, você tem uma rede social e você comunica. Você fala sobre tudo. Hoje, quem trabalha com psicologia tem uma rede social, o advogado tem uma rede social, o médico, o engenheiro, o arquiteto, o cabeleireiro e por aí vai. Então, a comunicação virou muito mais democrática. Nossa, é verdade. Mudou muito. Indo para esse pensamento, você começa a imaginar várias coisas. Tudo está dentro do mundo digital aqui agora, né? Tudo. E aí você escolhe se você vai fazer para o bem ou você vai fazer. Não, e às vezes também, você ter um canal no YouTube, você ter uma rede social forte, você tem impacto muito maior do que você estar em alguma emissora. Porque a gente sabe que a televisão está passando por uma fase diferente, digamos assim. Muitos comunicadores estão saindo da televisão hoje com a chegada, por exemplo, vamos lá, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, era a Hollywood do Brasil. Né? Era onde estavam os artistas, aqueles salários enormes da Rede Globo. Isso não existe mais. Daí entrou as séries, entrou o Netflix, entrou, enfim, inúmeros outros canais de comunicação e esvaziou isso. Isso murchou. Né? Então, isso aconteceu com a comunicação em geral. O YouTube é um canal de comunicação Exatamente. Fortíssimo. Né? O YouTube, aquele outro que os meus filhos não saem, como é que se chama? Aquele que passa os videozinhos. Qual o nome daquele lá? O
TikTok, gente. O TikTok. O que é aquele TikTok? Aquele TikTok ele foi feito para viciar pessoas e crianças, mais adolescentes. Eu não sou fã de TikTok, mas assim, qualquer coisa você fica no TikTok, passando né? ali. Todo mundo pode gerar conteúdo. Todo mundo Entendeu? Gera conteúdo. E aí você tem que, nessa onda, como que você surfa, né? Aquele que tiver um diferencial, pega, viraliza e vira famoso. E vai ficar famoso. Aí você é famoso na rede social. Aí vem a minha filha falar, porque eu fulano de tal, aquele youtuber, não sei o quê. Eu nunca vi moleque na minha vida. O cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Hoje mesmo eu tava, né, que a minha filha tava com... acabou de comprar um carro de 200 mil reais. Não, a minha filha com virose, hoje de manhã, sentei do lado dela, e isso que eu fico monitorando para ver o que ela tá assistindo, lógico, mas ela tava dodóizinha, ela falou, mãe, botou no YouTube. O que é isso que você tá vendo? Eu falei, quem é esse cara? Eu falei, gente... E aí eu, com o meu olhar jornalístico, já dando uma olhada na linguagem, no movimento de câmera, que era um movimento de câmera muito rápido, e ele falava muito acelerado, e tinha um corte de cabelo estranho. E eu achando assim, falei, por que ela tá parada olhando isso? Ele estava mostrando parques da Disney. Eu falei, filha, o que é isso? Quem é isso? Ela, mãe, o Enaldinho. Eu falei, gente, quem é Enaldinho? Meu Deus do céu. Enaldinho é um youtuber. Aí, num determinado momento, o Enaldinho fazia uma festa que ele estava comemorando os 30 milhões de inscritos. Nossa! Gente, mais audiência que o Fantástico. Pois é. Entendeu? A gente correndo aqui, passinho de formiguinha, dá para conseguir um inscrito. Então, isso a comunicação mudou demais. E você acha que perdeu um pouco desse filtro? As pessoas estão realmente, ao fazer um vídeo, estão pensando no que fazer? Ou realmente a internet ficou assim... Joga lá o que se viralizar, viralizou. Acho que tem de tudo. Tem de tudo, né? Acho que tem de tudo. Acho que tem que cuidar. Acho que tem de tudo um pouco. Tem que fazer essa filtragem, principalmente para os nossos filhos, né? Que estão assistindo na televisão. Dá de tudo lá. É terra de ninguém. Para mim, as mídias sociais, no geral, são uma terra de ninguém. Você tem que estar ligado, tem que fazer um filtro para ver o que seu filho está assistindo. Tem conteúdos bons e tem conteúdos horrorosos. Né? Por isso que é importante os pais colocarem os filtros para os filhos, né? Tem filtros que você pode colocar no YouTube, no TikTok, porque quando você vê, eles estão assistindo, né, conteúdos que não são apropriados, porque antigamente você tinha aquele horário da televisão, né, que era, sei lá, Corujão, que tinha na Globo, você ou canais que você, né, ia assistir meia-noite, 1h da manhã, Domingo Maior, passava aquele filme mais violento, aquela coisa que a criança não podia assistir. Hoje não, hoje tá aí, você pode assistir a qualquer horário. Netflix não tem, você tem que ter esse filtro de colocar as proteções ali, enfim. Isso é muito importante. Ô Fran, mas assim, você acha que... banalizou de alguma forma, as profissões que deveriam ser hoje mais bem vistas se perderam, porque, por exemplo, o mundo da moda vai fazer qualquer coisa, divulgar a tua marca, você contrata um influencer para ir até lá, paga rios de dinheiro. Pior. Eu não acho que está pior, eu acho que mudou mesmo, né? Eu acho que mudou, a moda ela está muito mais democrática, muito mais liberal. Eu acho que as marcas hoje elas têm que prestar atenção na diversidade, né? Porque como marca você pode vestir qualquer um. Você pode vestir uma baixinha, uma mais cheinha, uma alta, uma pele mais morena, uma pele mais clara. Então eu acho que é diversidade, mudou mesmo. Não digo que está pior, mudou, foi uma fase, né? E você tem que se adaptar. Todo mundo está se adaptando. Né? Eu estava assistindo esses dias no avião o Sex and the City, para quem tem a minha idade, né? Todo mundo assistiu o Sex and the City. E elas estão agora com 55 anos, né? E aí mostra a principal, que era jornalista e tal, ela se adaptando e fazendo um podcast. Aí ela brinca, sou meio velha para isso, aprendendo a linguagem do podcast, que é diferente da linguagem da televisão. Então, assim, não acho que está pior, acho que está diferente e eu acho que faz parte, né? Passaram-se quase 2 décadas. Tem que mudar, gente. A gente não tinha 2 décadas atrás. É a tecnologia. Né? A gente não tinha celular, o celular estava começando. Então a internet era fraca. A internet era muito fraca. Entendeu? Você não tinha acesso às informações. Como eu te falei, eu ia para a Europa, eu fazia uma ligação que era caríssima. Hoje você está na Europa, você faz ligação de vídeo, você não paga nada, você fala com a pessoa 1, 2, 3 horas. Então eu acho que isso, não acho que tirou lugar de ninguém. Eu acho que tirou lugar, sim, daquelas pessoas que não estão conseguindo se remodelar.
Ou a cabeça continuou lá Ou atrás. que continuaram presas, Aham. cabeças arcaicas. Agora, se você tiver esse jogo de cintura, Entrar no jogo ali, de tem alguma espaço para forma, todo tem mundo. espaço. Tem espaço para Você todo se mundo. adapta, né? A gente se reinventa. A pandemia tá aí para mostrar isso, né? Quem se reinventou hoje está super bem, né? Tá Eu acho super que bem. a palavra é essa, se reinventar. E a educação também é muito importante, né? Queria que você Super. falasse um pouquinho isso. Você falou muito isso dos seus pais, principalmente do seu pai, que te deu essa força, que te deu esse conhecimento para você. Óbvio, todo mundo, né? Bateu a cabeça um dia, enfim, teve que começar do zero de alguma forma. Hoje, com toda essa tecnologia e a internet que a gente está vendo, a gente percebe que, por exemplo, tá faltando isso, né? Algumas crianças estão tendo a falta da presença dos pais ali, de ter esse legado, e até mesmo os pais estão se perdendo de alguma forma. Como que você vê isso? Eu acho que está bem complicado. Acho que está bem complicado, até porque eu sou mãe de 2 meninas e tenho 2 enteados dentro de casa e vira e volta eu me vejo conversando com meu marido, falando, nossa, na minha época não era assim, nossa, né, minha filha reclamando porque, né, a gente tem que fazer o cartão XYZ com limite para eles saírem para, né, ter o dinheirinho deles ali para ir no cinema e tal, e eu fico às vezes até incomodada, né, eu falo, eu tinha muito mais noção de dinheiro do que eles têm. Né? Então eu acho que isso é um ponto, né? A molecada hoje não tem noção de dinheiro algum. Eu acho que eu acho que deveria ter alguma mudança ou nas escolas. Eu acho que as escolas poderiam começar pelas escolas, entendeu? Alguma matéria de educação financeira. Existem livros ótimos, né? Literatura, mas assim, gente, quem para ler livro hoje? Ninguém para ler livro hoje. Não. Ok, aí você lê no iPad, nem no iPad. A criança vai ler o livro, não vai. Eu acho que se tivesse alguém para explicar ali mesmo. De uma forma leve, né? Porque isso me incomoda bastante. E isso, claro, isso chegou junto com a tecnologia. Sim. Aí você tem acesso nas redes sociais, aí entra um anúncio lá do brinquedo do não sei o quê, tananã. Eu quero, consumo. Entendeu? Porque não sei o que, o joguinho do videogame que custa X, Y, Z, eu quero. Então, isso, de novo, né? Os pais têm que se adaptar. Não é, está pior, está, mas na verdade faz parte de uma mudança. Passaram-se 2 décadas. Desde quando eu tinha 20 anos, mais, né? Quando eu tinha 15, a idade deles, mudou, o mundo vai mudar. Mudou muito. E daqui 20 anos, se a gente estiver aqui fazendo esse podcast, a gente vai falar, gente, e agora? Será? As pessoas estão voando no carro, não tem mais gasolina, enfim, faz parte, né? Já estão morando na Lua, enfim. Vai mudar, não vai mais existir podcast, vai existir sei lá eu o quê. Você com certeza está trazendo essa educação dos seus pais para os seus filhos. Tentando, né, gente? Tô tentando. Você tem uma de 16 e uma de 8. Uma de 16, uma de 8 e, obviamente, meus enteados, que não são meus filhos, mas estão sempre conosco em casa, que eu também procuro passar a mesma mensagem, eu e meu marido, que um tem 14 e o outro tem 13. Nossa, então, e aí lidar com isso, são quatro formas de pensar diferente, né? É bem desafiador. Eles estudam, pensam em trabalhar ou não? Como que tá aí Porque a gente vê que a molecada hoje não quer. A gente acabou de falar, não quer nada com nada. Muito. Não, esses dias eu saí com a minha filha, né? Aí eu falei, filha, você já pensou que você vai fazer na faculdade? Ela se sentiu ofendida com a minha pergunta. Por que você está me perguntando isso? Você está me enchendo o saco? Eu falei, não, filha, olha só, com a sua idade eu já estava pensando sair de casa, né? Como que eu ia conquistar na minha independência financeira. A primeira reação dela foi assim, né? Você está me cobrando o quê? Aí depois eu fui, né, conversando com ela com calma. Estão sempre armados, né? Estão sempre armados. Aí depois eu cheguei e falei para ela, filha, olha que legal, né? Você desenha super bem e tal, você tem bom gosto, adora moda, né? A mamãe tem as redes sociais, a mamãe é jornalista, a mamãe também já trabalhou como modelo. A gente podia desenvolver uma marca para ti, de teenager, eu te apoio, eu te financio, eu te ajudo a divulgar. E ela pensou, aí eu virei para ela, filha, por que você não vai estudar moda? Aí eu queria... Mamãe te ajuda, por que você não vai estudar moda em Milão? Entendeu? Então, assim, tentando, né, persuadir, colocar ela num caminho, entendeu? Eu acho que esse é o papel dos pais, porque abrir a cabeça, eles por si só, tá difícil. Estão sem iniciativas, tá diferente, não tem iniciativa. O mundo digital, o mundo de hoje tá diferente. Então, eles não têm muito...
isso natural, não é orgânico. Mas você, como pai, você pode chegar, como eu tive essa conversa com a minha filha, né? Obviamente que cada filho tem uma personalidade diferente, com certeza, né? Com certeza. A outra é super atleta, adora dar pirueta, faz ginástica, aí você fala de educação física, né? Aí o outro fala pelos cotovelos, aí já fala que quer ser advogado, aí você fala, que bacana, então acho que você daria um ótimo advogado, entendeu? Fala bem e tal. Então acho que a gente tem que identificar a personalidade de cada filho e dar aquele toquezinho, assim, tal, como quem não quer nada, porque eles estão bem reativos. Não, e você tem, eles se perguntam dentro de casa, assim, pô, como que era lá atrás, sua vida, porque, por exemplo, hoje você mandaria a sua filha para fora, mas muitos pais não. Eu fico pensando assim, fiz uma viagem recente agora para a Disney e tinha lá um grupo de molecada, 15, 16 anos. Eu falo assim, putz, será que eu teria coragem de mandar minha filha tirar férias fora com as amigas, enfim? Não, acho que são outros férias, tempos, né? Não, mas eu acho que não tem como a gente fugir. Minha filha brinca comigo, né? Olha quem falando, eu que tenho live 360 e câmera dentro de casa, que ela fala que eu sou uma mãe super controladora. Mas eu acho que eu tô fazendo terapia para isso. Eu acho que a gente cria os filhos pro mundo. Você quer ter a redoma, entendeu? Ela tá falando para mim que ela quer estudar na Europa ano que vem, eu tô já pensando, Jesus, como é que eu vou fazer? Entendeu? O Live 360 não funciona lá. Mas eu acho que é isso, você tem que dar uma boa educação dentro de casa, né? Isso foi uma coisa, né, que eu bato nessa tecla. Eu lembro que quando eu comecei, né, a trabalhar como modelo, enfim, a gente tinha muito acesso a bebida, a drogas, a festas, enfim. E foi ali que eu descobri que eu tinha tido uma boa educação em casa, né? Quando eu acordava de manhã para malhar e as meninas estavam voltando da balada. A balada. Né? E hoje muitas dessas meninas estão com uma aparência que parecem ter 10 anos a mais que eu, porque todas beberam demais, fumaram demais e eu estava lá tendo meu estilo de vida saudável. Entendeu? E isso veio da minha educação, né? Eu acho que o tempo que eu fiquei em casa, que foi até os meus 20 anos de idade, né? Meu pai me educou ali que droga era uma coisa que fazia mal, eu tinha muito medo. Mas assim, se eu não tivesse tido uma boa educação, eu tinha entrado de cabeça. Não, porque era muito fácil, né? Muito. Naquela época, muito fácil. Muito. Até hoje, muito mais, mas naquela época todo mundo fazia isso. Era fácil. Era fácil. Não, mas eu nunca experimentei nenhum tipo de droga. Eu acho que eu sou até um ET. Depois eu falo assim, eu nunca usei o MD. Tenho 44 anos de idade. Mas também não é agora que vai usar, né? Agora que eu vou usar depois de velho. Eu tenho amigos que foram usar depois de velho e não voltam mais. Não, estão lá ainda. É o que eu falo para as minhas filhas. Mundo de Nárnia. Eu falo para a Valentina, que está com 16 anos. Eu falo, Valentina, olha só, resumo. Você não pode usar nenhum tipo de droga. Você não pode fumar maconha. Maconha. Não pode fumar maconha. Deixa eu te falar. Quando você tiver 50 anos, você ganhar seu dinheiro, se estiver independente, você resolver virar uma maconheira velha, azar é o seu. Entendeu? Aí o problema é seu, a vida é sua, mas agora não tem a menor possibilidade. Entendeu? Isso vai afetar no seu crescimento, no seu desenvolvimento acadêmico. Então, assim, é isso. Pai é chato mesmo. A gente tem que estar ali em cima, falando que não pode, que isso, que aquilo. Tem que estar. Não dá. Assim, eu sou um cara que estudo muito bebidas e destilados. E quando a gente faz alguma festinha que tem uma galera mais nova, ou eu vou em algum bar, eu vejo a galera consumindo umas coisas assim que agora é legal. Mal, né? Bebe muito mal. Aquilo que a gente estava falando. Exatamente, você falou que seu desafio aqui, né, era fazer as pessoas beber bem. Bebe menos mal. Beber melhor. Bebe errado. Bebe errado. Eu falei, filha, o que é isso? O que a molecada tá bebendo? Qual é o nome? Ascov. Tem aquela, como é que chama aquela outra? Corote. Bebe mal, Deus, isso não é química pura. Bebendo. Assim, lógico. Se a gente for tomar isso agora, no outro dia a gente não levanta da cama, porque a gente tá velho. Eles levantam. Eles levantam e vão trabalhar. Só que assim, a conta vai chegar. Vai chegar. Então eu percebo hoje que principalmente a molecada, estão bebendo muito pior do que a gente lá atrás. A conta sempre chega. A conta sempre chega. E aí chega em forma de saúde, chega na tua pele, a gente vê a tua cabeça, você vai para um caminho muito... E eu tô lendo um livro super bacana hoje, que o meu marido me indicou, chama Outlive. Fala sobre longevidade, né? Sobre a tal medicina 3.0, né? Que é essa medicina a qual você não espera a doença vir para combater, né? Porque a nossa medicina tradicional é aquela que,
Você está com câncer, você vai combater o câncer. Você está com uma diabetes, você vai combater a diabetes. Então, é aquela que se antecipa, né? Então, eu acho isso que eu tento passar para minha casa, para minha família, entendeu? Então, outra assim, essa questão do cigarro eletrônico. Vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Daqui uns 10 anos vai ser assim, ó, pum. Porque eles não têm noção. Isso para mim, é a maior arma que poderia existir nessa geração. E aquele tal de não tem gosto também. Não tem gosto, gostinho de tutti-frutti. E tá acabando, tem histórias de adolescentes. Você vê que eu fumo em qualquer lugar, eu tô aqui e tal, não sai fumaça. Não sai fumaça, minha mãe não vê, eu vou pro banheiro e fumo. A fumaça tá dentro de você. Ah, não, eu já sou aquela mãe terrorista. Eu já cheguei e falei assim, já tem que botar uma foto de um pulmão estragado. Não, você não tá entendendo, eu sou terrorista. Esses dias eu comprei teste pesquisei na internet, porque eu sou curiosa, né? Que existia teste de nicotina, teste de... Aí eu falei VAP. A minha filha, mãe, pelo amor de Deus, não é VAP. Que VAP? Você tá muito velha, é vape. Não é vape, VAP, eu não tô nem aí. Só sei que eu comprei teste. Que faz mal. Pronto. Eu comprei teste, descobri aqui na internet, nem sei se os testes funcionam. Eu vou testar todo mundo. Saiu pra festa, eu vou testar. Chega em casa, abre a boca. Pronto. Entendeu? Aquela mãe radical. Não. Vou voltar. Mas tem que ser, porque você vai falar... Ela me chama de louca, né? Mas tudo bem. Tô protegendo. O legal você está fazendo... também explicar o porquê e o que acontece, né? As reações de um eu já vou lá direto, você vai morrer, vai matar. Eu já vou falar assim, morre, mata. Aí esses dias ela pegou uma virose, aí eu já botei terrorismo. Ela não tá fumando. Já falei, o negócio é o seguinte. É o seguinte. Você tem certeza que você não fumou nos últimos dias? Já larguei essa. Ela olhou pra mim, não. Eu falei, porque tô vendo muita gente sendo internada. Você tá com essa tosse, seguinte, então beleza, estamos indo pro hospital, a gente vai fazer tomografia. Tomografia, se tiver alguma coisa aparecendo no tumor. Tomografia por quê? Não sei o que. Eu falei, você não fumou? Já se entregou ali. Você não fumou? Fica tranquila. Então, mas eu acho que faz parte, né, da geração, algumas coisas que vai experimentar em algum momento. O problema é que tem que ter maturidade. De experimentar, se experimentar, o melhor é não experimentar, mas se experimentar, não continuar. Não continua. Então é isso. Então, dentro desse mundo todo aí que eu tento, né, ser apresentadora, jornalista, empreendedora e ainda sargento das minhas filhas. Né, tentar botar o medo em todo mundo. E a de 8, tadinha, fica ali, nem sabe o que tá acontecendo. Você não sabe, a de 8 é super esperta, sabe tudo que tá acontecendo mais que 16 anos, ela dá nó em pingo d'água. Ela tem irmãos mais velhos, então ela é muito inteligente. Ela só tá ali observando ali o time todo ali fazendo as coisas. Ela é esperta. Legal. Fran, vou preparar mais um drink aqui para nós. Queria que você contasse um pouco do seu dia a dia. Você acabou de falar, mãe de 4, empreendedora, comunicadora, jornalista, ainda faz trabalhos de moda, malha. Pô, quantas horas tem seu dia? Acho que a galera vai começar a se perguntar aqui. Durmo como tarde, que ela... então, conta um pouco desse... Quanto tempo você dorme, que horas que você dorme, que horas que você acorda. Passa um pouco da tua rotina diária aí para nós. Então, eu sou uma pessoa bastante ativa. Eu pratico exercícios físicos todos os dias, porque eu acho que isso é saúde mental. 7 dias. Sem exceção. Talvez eu falte um dia na semana, né? Tá. Não que eu vá lá e me mate de malhar e que eu fico lá, né, super marombeira e tal, não é isso. Eu faço um pouco todos os dias. Né? Então, o meu dia sempre começa com exercício físico. Isso, para mim, é meu mantra, né? E acho também, né, que para enfrentar esses desafios, né, que eu tenho aí do dia a dia, até de um familhão, meus, seus, os nossos, faço muita terapia. Já estudei psicanálise. Ainda tem a terapia aí no meio, Já estudei psicanálise, amo psicanálise, amo estudar o inconsciente. Então, né, faço terapia, acho que a terapia me ajuda muito. Tem semanas que eu tenho minha terapia, eu tenho meu esporte, trabalho muito home office de casa, né, online, como eu te disse, né, hoje está muito diferente. Você não precisa estar dentro da emissora de televisão necessariamente, né? Ou às vezes você grava uma vez no mês, né? Eu não faço de conta, eu gravava 2 vezes no mês, né? Gravo 2 vezes no mês. E você grava uma série de 10 programas, é assim, pauleira, né? Nossa. Você entra, você está no final do dia, né? São 2 dias, você já está assim, teleprompter já está até embaralhando. Eu que não enxergo muito bem. Mas aí você consegue, né, centralizar
e gerar um monte de conteúdo ali, otimizar o tempo em 2, 3 dias. Então, eu não tenho uma rotina diária, assim, de emissora, que eu já tive, né? Eu acho que isso hoje nem caberia mais para mim, essa rotina diária. Até caberia, vai. Eu falo não caberia, mas se alguém me fizer uma proposta, todo mundo sabe que jornalismo é uma cachaça. Se alguém falar assim, ai, não caberia na minha rotina. É a sua droga. Se alguém pegar e falar pra mim assim, ai, não sabe o que é, tem lá na redação, não sei o que, todo dia, não sei, é mais forte do que eu. A sua droga hoje é o jornalismo. Porque eu amo, todo mundo sabe, quem é jornalista, eu amo redação. Adoro, sabe? Aquela tensão que existe no ar, e vai pra rua, quem vai, plantão e tal, ou aquele friozinho na barriga que dá no ao vivo. Mas enfim, né? Como eu disse, eu treino todos os dias, faço terapia, pratico esporte, comecei a jogar tênis. Tem um horário específico para você treinar? Pela manhã. Dia? Pela manhã. Pela manhã. É onde você se sente mais ativo. Se eu não treinar, ali. O meu dia começa diferente. Mas em algum momento já pulou a manhã e teve que treinar à tarde? Já. Ontem foi um dia que eu fiz isso e não é a mesma coisa. Não é, né? Eu também gosto de treinar de manhã. Se eu não for de manhã, não é a mesma você coisa. começa a colocar várias coisas durante o dia e aí no final do dia você tá realmente... Nossa, o que tem isso aqui? Esse é... Bom, hein? Esse é uma releitura do Fitzgerald, que a gente chama de Fitztoff. Ele é feito com caramelo salgado. Ele traz um pouco daquele gostinho daquela balinha toffee ali com caramelo. Gente, Cláudia, é bom, hein? Gin. Olha só. Não provem isso aqui, mulheres. A gente já tá marcando um happy hour aqui. Não provem isso aqui que vocês vão ganhar uns quilinhos. Vocês vão ter que malhar muito. Amanhã ela vai acordar cedo, malhar um pouquinho mais. Uma delícia. Bom, né, voltando à malhação, né, depois do drink, malho todos os dias, faço os meus trabalhos às vezes de casa, às vezes tem que ir para a emissora, agora o programa está passando para essa reformulação. Tenho muitos eventos, né, a gente tem, e eu acho assim que evento é uma coisa assim que às vezes você não está com saco de ir, mas você tem que ir. Tem que ir. Né, você tem que fazer o network. Você é procurada sempre? Sempre tem evento, aí eu faço Você procura ou é mais procurada? Sou bastante procurada. Bastante procurada, com certeza. E meu marido também é sócio de restaurante, então também a gente tem muitos eventos junto com ele. A gente vive jantar, almoço, enfim, sempre tem alguma coisa. Eu acho que é super importante, porque é lá onde você mostra a sua cara. Sim. Né? Então, até se eu tivesse que falar um conselho aí para quem quer seguir na carreira quem quer ser jornalista, apresentadora, trabalhar com comunicação, é o seguinte: o não você já tem. Se você não perguntar, a resposta sempre será não. Então, o jornalista tem que ser um cara de pau. Tem que ser cara de pau. Eu sou cara de pau. Tem que ser cara de pau. Entendeu? Então, se eu percebo que tem ali, né, um ambiente favorável, se tem alguém que eu conheço da televisão, isso ali, aquilo, nananã, eu já chego e falo, poxa, eu trabalhei, fiz uma série no Fantástico, trabalhei na Record. Você sempre tem que estar atrás de oportunidades. Então, o jornalista também é um empreendedor. Entendeu? Hoje, o jornalista, cada vez mais, as pessoas estão contratando a longo prazo. Então, você está fazendo freelancer o tempo todo. Então, o tempo todo você está vendendo seu peixe. Então, o jornalista tem que ser cara de pau. O não, você já tem. Se você não perguntar, a resposta é não. Mas tem que perguntar, gente. Se você não for cara de pau, não vai saber. Desista da profissão. Você vai ficar com a dúvida sempre, né? Vai. E você sempre procura nesses network, você procura no ramo de comunicação, jornalismo, ou você procura algo de empreendedorismo, de ajudar alguém, ou já aconteceu de alguém, você falou das joias, né, um momento, mas alguém falar alguma coisa e você fala assim, putz, eu acho que isso, se eu trabalhar, como eu sou curiosa, eu acho que eu vou. Já aconteceu alguma situação assim? Eu acho que... não, eu sou assim, especificamente em alguma área, não, porque se eu precisar... dificuldade eu não passo nunca mais nessa vida. Porque eu tô pronta para tudo. Se eu precisar vender, eu vendo tudo. Entendeu? Eu sou assim. Então, eu tô preparada para tudo, eu não tenho medo de trabalho. Fome não vai passar. Fome eu não vou passar. Entendeu? Então, assim, eu surfo a onda que vier. Eu tô assim, o que eu gosto mesmo é comunicação, mas eu adoro vender. Então, eu vendo. Entendeu? Claro, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou vendendo. Mas, no geral, eu sou aberta, assim, a comunicação,
Área de moda, vendas em geral. Vendas de... Falar, se me chama... Não, é muito engraçado. Na minha falar. família, todo mundo já sabe que eu tenho essa veia de vendedora. É muito engraçado. É mais forte do que eu. Porque, às vezes, eu faço parte de alguns grupos de desapego. Né? Aí, às vezes, eu compro uma coisa, já sabendo assim, eu vou usar um pouquinho. Mas tudo bem, depois eu vendo. Eu tenho um prazer de vender, que ele é incrível. Lá na minha casa, todo mundo sabe. Chega ao ponto da minha irmã me mandar mensagem e falar assim, Franciele, você não tá... Você quer vender o carro do Betinho? Ele tá querendo vender o carro. Você quer vender o carro do Betinho? Eu falei, deixa eu fazer umas ligações aqui, deixa eu ver se alguém quer. Eu gosto, eu tenho prazer. Um excelente vendedor, ele tem que também ser um exímio comunicador, né? Porque comunicador. Senão ele não vende. Total. Se você não sabe se comunicar, você não pode vender. Você não vai vender. Qualquer Já coisa. Vi vendedores péssimos. A gente vê um monte por aí, né? Cabeças atrasadas, obsoletas. Não, eu gosto de ensinar como a pessoa deve usar, né? Falar sobre o produto, descrever, entendeu? Então, faz parte da comunicação. Eu falo, gente, eu falo demais. Ótimo, ótimo. Fran, quero agradecer muito a tua presença aqui. Eu acho que ainda tem muito assunto para falar. Se a gente deixar, ainda bem, né? Porque se deixar, eu vou ficar falando aqui horrores. Queria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que assim, se a gente fizer um apanhado de tudo que a gente falou desde das nossas conversas antes de você chegar aqui hoje, pode servir de inspiração para muitas pessoas aí que estão nos assistindo. Não, gente, eu tenho 44 anos de idade. Eu faço questão de falar minha idade. Eu acho que agora, cada vez mais, eu vou falar minha idade, porque eu acho que eu tô muito bem, não só fisicamente, como emocionalmente. Isso faz parte, né, de um conjunto, né? Sim, sim. Não adianta, é um equilíbrio, não é né? só a beleza, cabeça e físico. Cabeça e físico. Eu acho que a gente tem que sair... a frase é o seguinte, saia da sua zona de conforto. Entendeu? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Procurar algo que te encante, que te deixe apaixonado. O não você já tem, entendeu? Então, assim, tem que ter resiliência, né? Resiliência é fundamental, principalmente para aquela pessoa que quer empreender, porque de repente o negócio tá bom, daqui a pouco não tá bom, ou começa bem, daqui a pouco não tá bem, e em todas as profissões, na verdade. Então, assim, ser resiliente, né? Persistir, ser cara de pau, né? Então, assim, se mostrar disponível, né? Olha, eu sou a Fran, eu tô a fim de trabalhar com comunicação, eu sou a Joana, eu sou o Joãozinho, eu tenho aqui meu produto, né? Procurar as pessoas também, sair de casa, se comunicar. Ontem até eu estava vendo, olha, já estou emendando outro assunto, era para finalizar. Ontem eu até participei de uma palestra do grupo do IPO, né, que a gente faz parte, que é uma organização aí de empresários, e a gente estava falando sobre depressão. E ela falou que a causa da depressão, né, isso eu achei muito interessante, é a falta de conexão. Muitas pessoas entram em depressão por falta de conexão. Porque se você está ativo com amigos, você está se conectando com outras pessoas. Se você acredita numa religião, você está se conectando com Deus. Então, a vida tem um sentido para você. Então, assim, você tem que fazer conexões ao longo da sua vida. Com amigos, com família, com Deus, com o trabalho. Se essas conexões falham, você cai, você deprime. Elas podem ser sua válvula de escape. Qual a sua válvula de escape? A minha Porque a gente sabe que isso chega um momento que tudo isso que a gente faz vai minando a nossa cabeça. Então, assim, nem tudo são flores, né? A minha é o exercício. O exercício. Você deixa tudo lá. Não, exercício sem sombra de dúvidas. Não tem, assim, exercício, fone no ouvido. Não gosto de treinar com personal. Tá? Não gosto, até tenho um personal, um querido, Thiago, enfim, mas assim, treino uma vez por semana, tem semanas que eu fico 2, 3 sem treinar, porque eu gosto de colocar o meu som e ali focar no meu exercício, que é uma forma de você exercer a atenção plena, né? Então, você não tem interferência de telefone, você não tem interferência de filho, você faz quase que uma meditação, sem querer, entendeu? Então isso é importantíssimo, as pessoas precisam ter valor de escape, principalmente hoje, São Paulo, essa cidade maluca, você vai sair daqui agora, vai demorar 40 minutos para chegar na sua casa. Porque eu vou bastante para o Rio e adoro olhar o mar me traz uma energia muito forte. E leva, né? Te dá uma limpada, né? Leva aquilo. Legal, fascinante. Fran, obrigado. Valeu. Sucesso, Excelente, muito excelente. Bom. Valeu. Muito obrigado. Papo lindo.
oportunidade e Imagina. experimentar Eu que agradeço e os desejo drinks sucesso. também foram maravilhosos. Pode beber, a gente vai conversar Sucesso para você agora. também. Obrigado. Numa próxima eu te entrevisto. Combinado. Gente, obrigado mais uma vez por terem assistido esse episódio, ficado com a gente até o final e acompanhem os próximos que virão sempre novidades aí para vocês. Valeu, até a próxima e bons drinks. Lembre-se, beba menos, beba melhor. Valeu.